Nós abrimos esta semana com informações chegando de Brasília, informações quentinhas chegando de Brasília, porque tem novidades em relação ao anúncio do programa Pro Brasil, não é mesmo, Ricardo Viola? Boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Cláudio Humberto. Na verdade, venho aqui para trazer informações sobre o Supremo Tribunal Federal e o julgamento na mais alta corte do país que pode ocorrer em breve, relativo à possibilidade legal de que empresas públicas possam, então, demitir empregados concursados sem justa causa. E aí é preciso fazer aquela diferença, né, entre o empregado concursado de uma estatal como a Petrobras, como o Banco do Brasil, e aquele funcionário público, servidor público de um ministério, de uma secretaria, do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo. Porque no caso desses empregados públicos de uma estatal como o Banco do Brasil, como os Correios, que são concursados, mas que nesse caso seguem o regime da CLT, ou seja, podem ser então demitidos, não têm a estabilidade daquele servidor do Poder Legislativo, daquele servidor concursado do Poder Judiciário, por exemplo. E a discussão toda é saber o seguinte: se esses empregados concursados em uma estatal, para serem demitidos, precisa de então justificativa formal, ou então se pode ocorrer como na iniciativa privada, em que a empresa pode então dispensar um funcionário na modalidade sem justa causa, sem apresentar as razões, sem apresentar os motivos de maneira formal. Esse julgamento pode ocorrer em breve, se baseia em um caso que já se arrasta na justiça há mais de 20 anos. É uma situação que começou lá em 1997, quando 5 funcionários do Banco do Brasil foram demitidos sem que o banco apresentasse qualquer justificativa formal. E aí foi uma batalha judicial de lá para cá, primeira instância, segunda instância. Na primeira instância, esses funcionários tiveram ganho de causa, o Banco do Brasil recorreu, ganhou na segunda instância, ganhou no TST, e aí esses 5 funcionários recorreram ao Supremo Tribunal Federal para defender que toda vez que um empregado concursado for demitido de uma estatal, como o Banco do Brasil, como a Petrobras, que haja, então, essa apresentação de um motivo formal. O relator desse caso no Supremo é o ministro Alexandre de Moraes. E por que a gente diz que é uma situação que pode ser julgada em breve? Porque a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Procurador-Geral Augusto Aras, já apresentou o parecer. A posição que, claro, serve apenas de base para o Supremo Tribunal Federal. Os ministros não são obrigados a acatar o que pensa a Procuradoria-Geral da República. Mas nesse parecer, o Procurador-Geral Augusto Aras diz que, para ele, as empresas estatais que concorrem contra empresas privadas, como é o caso do Banco do Brasil, por exemplo, para essas empresas, sim, deveria ser autorizada a demissão sem justa causa, sem a necessidade de se apresentar uma justificativa formal. Então, é algo que seguimos aguardando na expectativa de que esse julgamento entre em pauta, lembrando que o caso está, portanto, finalizado no âmbito do relator, Alexandre de Moraes, e ele já pode, a qualquer momento, pedir ao presidente, à presidência do Supremo Tribunal Federal, para que esse processo entre na pauta de julgamentos do plenário da mais alta corte do país. Muito obrigado, Ricardo Viola, falando ao vivo conosco aí direto de Brasília.